glória a Deus. Amém, glórias ao Senhor. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso de número 17. Eu tenho uma palavra para dar à sua vida nessa noite. Com certeza, irmãos, você sairá daqui abençoado pela palavra do Senhor. Você crer, diga glória a Deus por isso. Amém, glórias ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 17. Aleluias, está projetado aqui. Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você pode repetir comigo? Eis que tudo se fez novo. Uma bela salva de palmas ao Senhor pela sua rica palavra. Pode tomar o seu assento glorificando a Deus. Irmãos, essa é uma das exclamações, talvez um dos versículos mais conhecidos dentro da caminhada em Cristo. A Bíblia fala, que quando em Cristo estamos, tudo se faz novo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esta é uma exclamação que fora dada por um apóstolo. Seu nome era apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele direciona uma carta a uma igreja, a igreja de Coríntios, uma igreja bastante relevante dentro do mundo antigo, uma igreja que ela era muito abençoada, mas que dentro do seu âmago estava vivendo situações adversas. A igreja de Coríntios fora fundada por este homem de Deus, e é importante olharmos, irmãos, para a história desta igreja. Uma igreja que não faltava nada. Você imagina uma igreja que tinha de tudo. Vamos conjecturar aqui. Tinha tudo dentro do culto. Não faltava nada. Não faltava profetas, não faltava doutores, não faltava um bom ministério de louvor, não faltava um bom ministério diaconal, não faltava um bom departamento infantil, não faltava um bom departamento de ação social. Era uma igreja robusta, uma igreja cheia de glória. Era uma igreja bem educada, politicamente correta, uma igreja que conhecia muito a respeito de teologia, uma igreja que tinha muitos dons que afloravam no meio dela, mas lhe faltava uma coisa que era uma coisa tão especial. A coisa que lhe faltava era o amor e piedade. Algo que é importante, porque é extremamente relevante para a igreja atual. Porque por mais que nós tenhamos um bom louvor, até mesmo um bom sermão elaborado de forma expositiva, por mais que nós tenhamos no nosso meio muitas coisas que nos favorecem, o que nunca pode se perder no nosso meio é a palavra amor. Porque é por meio do amor que Cristo nos alcançou, entregando a sua própria vida na cruz do Calvário. E é por meio do amor que o Pai entregou o seu melhor, entregou o seu Filho unigênito para nos alcançar. Uma igreja repleta de dons, encorajadas por conta de muitos doutores no meio do seu sistema litúrgico, mas ainda assim lhe faltava o mais especial, faltava a execução do amor no meio dela. Irmãos, uma coisa que nunca podemos perder
é o amor que nós temos em relação a Deus e principalmente aos nossos irmãos. E aqui, irmãos, eu quero abordar um ministério, eu quero dar um título a essa mensagem, em que todos nós somos chamados, e somos chamados, possuímos um ministério. Repita comigo: eu possuo um ministério. E qual é esse ministério? Vamos ver neste texto. E aí repita comigo: eu tenho um ministério da reconciliação. Catuca o seu irmão que está do teu lado e diga a ele: você tem ministério. E o ministério é reconciliação. Você tem ministério no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. Você foi vocacionado e tem ministério, tem chamado. Você tem ministério em Cristo Jesus. Você tem um ministério que se chama reconciliação. E aqui eu quero abranger pelo menos algo que é importante, porque reconciliação aqui, vamos entender que o primeiro abrange o sentido espiritual, o sentido metafísico, do qual importa a questão do nosso relacionamento com Deus, mas também ministério de reconciliação envolve a questão de socialidade, da forma como eu me relaciono em coletivo, como que eu me relaciono com os meus irmãos. Portanto, o ministério da reconciliação, ele não somente me abençoa, fazendo com que eu tenha um relacionamento com Deus, mas também viabiliza um meio para que eu possa me relacionar com o meu irmão. Daí, irmãos, um relacionamento, ministério da reconciliação é algo abrangente na vida do cristão, porque o cristão precisa entender o seu chamado e por que ele foi alcançado, qual o motivo em que ele foi alcançado, qual a finalidade e qual o seu objetivo. Creio que você já conhece o objetivo de Deus na sua vida, amém? Glórias ao Senhor. Você conhece o plano de Deus na sua vida? Levanta suas mãos e dê glória a Deus por isso. Vamos abordar aqui, irmãos, o texto. Paulo está escrevendo uma igreja, que era uma igreja que fora fundada por ele. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 18, uma igreja que foi fundada em amor, uma igreja que foi fundada e encorajada por Paulo, mas no meio da igreja se levantou muitos fatores que são fatores bem pejorativos, fatores realmente que não faziam com que essa igreja progredisse, avançasse ou crescesse, mas que esta igreja ela se enfermasse. Uma igreja no sentido espiritual tinha de tudo, mas lhe faltava realmente coisas dentro dela que vamos ver no decorrer desta mensagem, e com certeza Deus exortará a sua vida para que você possa aplumar a sua vida e que você possa entender o chamado e a vocação que Deus ele tem em sua vida. O autor sagrado, Paulo, ele escreve uma igreja que ela foi fundada em amor, em total perseguição, mas em amor. A igreja de Corintos era uma igreja que era bem enriquecida, estava dentro de um local bem privilegiado, por conta do sistema do Império Romano. Uma igreja rica, poderosa, no meio delas havia vários doutores, pessoas que eram bem articuladas, dominavam a filosofia e o saber humano dentro daquele período. E o apóstolo Paulo exorta a igreja, para que esta igreja não viesse a andar de forma negligente a respeito de Cristo em sua vida, de Cristo no meio dela. O apóstolo Paulo exorta a igreja, que essa igreja não fechasse os seus olhos para o pecado, uma igreja que estava sendo tentada a tolerar o pecado no meio dela. Se existe algo que Deus abomina, irmãos,
é realmente quando nós fechamos os olhos para o pecado. Deus detesta o pecado. É algo de natureza oposta, antagônica a Deus. Deus é santo. Ele é santo. Então, a primeira coisa que a gente entende no nosso meio, que Deus detesta, é o pecado. Até porque existe um que na cruz do Calvário venceu o pecado. O autor sagrado diz que se fez pecado por nós na cruz do Calvário, carregou a nossa, na cruz todos os nossos pecados. Entenda isso, que uma igreja não pode tolerar pecado. Irmãos, e talvez você diga, eu não cometi. E aí a gente tem que entender que o pecado há dois tipos de natureza: o pecado por comissão e o pecado por omissão. O pecado é aquele que você executa, exerce, e isso contamina e fere. A Bíblia diz que ele exorta a igreja de Coríntios para que esta igreja entenda que ela é o templo do Espírito Santo. E sendo o templo do Espírito Santo, ela é chamada, vocacionada para andar em santidade. Porque a primeira prerrogativa de Deus Ele é santo. E se Ele é santo, toda a igreja precisa ser santa. A igreja é santa por quê, irmãos? Porque Ele é santa. Porque Cristo a santificou na cruz do Calvário. Cristo colocou ela numa situação posicional, justificando a igreja por meio da justiça de Cristo. Cristo na cruz santificou uma igreja, santificou essa igreja, também vocacionou essa igreja para glorificação. Daí, irmãos, a igreja precisa ser santa. Ela não deve cometer pecados, mas também ela não pode jamais ser uma igreja negligente, uma igreja que fecha os olhos para o pecado e não adverte, não corrige. A partir do momento, irmãos, que nós passamos a negociar, nós nos perdemos, porque tem coisas que para Deus é inegociável, e uma delas é o pecado. Daí, irmãos, não importa que nós andemos em santidade e entendendo que somos chamados para viver uma vida plena em Deus. Entenda isso, porque quando nós entendemos isso, passamos a olhar o adultério como algo abominável. As coisas, quando nós somos submetidos à santidade de Deus, tudo que abomina a Deus nos abomina. Tudo aquilo que detesta, Deus detesta, nós passamos a detestar. Isso significa que você passa a abominar o pecado, você passa a abominar a mentira, você passa a abominar a pornografia, você passa a abominar o adultério, você passa a abominar, irmãos, a mentira, você passa a abominar a impureza de ordem sexual, você passa a abominar. Por quê, irmãos? Porque o seu Redentor que vive também abomina. O que deve reger na nossa vida é santificação, do qual a Bíblia diz, sem a qual ninguém verá a Deus. Por quê? Porque Ele é santo. E se Ele é santo, nós também precisamos entender que somos inseridos dentro de um processo do qual Hebreus diz que devemos aperfeiçoar este processo até a vinda de Cristo, que é o que? A nossa salvação. E o autor aos Hebreus diz, tão grande salvação. Essa salvação que proporciona santificação. A igreja é santa. E sendo ela santa, ela precisa entender que ela precisa desfrutar de uma natureza que não é mais pecaminosa, mas é a natureza que é proveniente do Filho. Porque a igreja é o povo adquirido, nação santa,
sacerdotes reais, um povo eleito que possui uma coroa imarcessível, um povo que vai morar no reino dos céus, um povo que a Bíblia diz que ela vai ser triunfante. Jesus mesmo disse isso. Jesus alega, assevera a sua igreja que as portas do inferno não prevalecerão, irmãos, contra ela quem? Contra a igreja do Senhor. Irmãos, quando nós estamos unidos, quando vivemos a união dentro de nós, dentro da igreja, quando estamos unidos num só propósito, as portas do inferno não podem prevalecer. As portas do inferno não ficarão contidas, mas você, pelo poder da palavra, você vai vencer o inferno por aquele que te chamou, por aquele que iniciou a boa obra. Aleluias. Entenda isso. Você é chamado, primeira coisa, você é chamado para santidade. A segunda coisa, se você é chamado para santidade, agora também você é chamado para viver uma unidade. Repita comigo. Segunda coisa, repita comigo: unidade. Irmãos, o que Satanás quer fazer é segregar. O que Satanás quer fazer é separar. O que Satanás quer é fazer com que a igreja esteja toda dispersa. Paulo exorta, e nós temos o primeiro tratado de Paulo, a primeira carta aos Coríntios. Paulo, ele exorta a uma igreja que estava cheia de poder, cheia de dons espirituais, mas era uma igreja que não sabia discernir o corpo de Cristo, não sabia viver a unidade. Era uma igreja toda cheia de partidarismo. Uns diziam: eu sou de Apolo. Outros diziam: eu sou de Paulo. Outros diziam: eu sou de Cefas, a saber, Pedro. Outros diziam: eu sou apenas de Jesus. Então a igreja estava toda cheia de compartições, toda fragmentada, rateada, uma igreja desunida. E aí, irmãos, essa é uma das tendências que, quando uma igreja não preza pela santidade, pela palavra, ela passa a se inclinar a viver uma vida toda cheia de rachadura. Jesus não quer, não deseja que você seja alguém isolado. O ser humano, por natureza, ele é psicossocial. Ele depende de convivência, ele depende, necessita de relacionamento. Até porque nós conhecemos que unidade no nosso meio é algo terapêutico, é algo que cura. Comunhão com a igreja é algo que nós necessitamos. Paulo exorta essa igreja, dizendo que na igreja não deve ter partidarismo, não deve ter grupos, mas na igreja tem que ter apenas um Senhor. E a terceira coisa aqui que eu quero abordar: o que representa ser igreja para nós? Uma igreja tem um só Senhor, uma só cabeça, um só que guia, um só que direciona. Ele não divide a liderança com ninguém. Jesus é o cabeça, e a Bíblia fala que nós somos o seu corpo. Somos um corpo, uma unidade em que ela é composta de vários membros, e esses membros vivendo dentro desta univocidade, se tornando uma igreja, um corpo, algo que é sólido para Deus, uma construção, algo construído pelas mãos do Eterno, do qual o Espírito Santo é o único que domina, que guia, que direciona. A igreja de Coríntios era uma igreja que estavam vivendo situação de divisões. Por quê, irmãos? Porque se levantavam aqueles que se chamavam supercristãos, os superapóstolos. O autor diz, primeira carta aos Coríntios, que esses superapóstolos se levantavam para poder menosprezar e diminuir a liderança de Paulo.
Paulo começou a ficar em segundo plano, porque as pessoas começaram a ter como que os seus ídolos particulares, os seus gurus, aqueles que eram detentores da verdade, aqueles que tinham uma doutrina, aqueles que encabeçavam grupos. A igreja estava toda rachada. E aí Paulo, ele pega e se levanta e escreve a sua primeira carta, direcionando aquela igreja que estava rachada, dizendo que ele reprovava tal atitude, porque ele não foi a eles por meio de sabedoria e filosofias humanas. Ora que Paulo, alguém que era nascido dentro de um território romano, na Cilícia, natural, irmão, de Tarsus, alguém que era tinha um arcabouço de sabedoria, de entendimento, era alguém que poderia você chegar e procurar dentro do quarto. Ele tinha um acervo de tratados, de literatura, alguém bem entendido, compreendiam. A Bíblia fala que ele debateu contra os epicureus, contra os filósofos da época, ele debateu com os gregos, e ele vencia e dominava toda a literatura, mas ainda assim, a Bíblia fala que ele diz: eu não fui a vós com palavras de sabedoria humana, eu não vim para poder fazer com que vocês conhecessem um evangelho que era cunhado, um evangelho que era baseado em sabedoria humana, mas eu fui a vocês com o poder de Deus. E é o que nós precisamos nos dias atuais. Nós precisamos de poder de Deus, nós precisamos de unção. O que Jesus fala aos fariseus, dizendo: olha, vocês cuidais ter nas escrituras, saber as escrituras, ter vida eterna, mas são elas que testificam de mim. Errais por não conhecer as escrituras e o que, irmãos? E o poder de Deus, porque a escritura, a palavra de Deus, é poder de Deus para as nossas vidas. O evangelho de Cristo é determinante para as nossas vidas, para a cura, para sarar. O único remédio que pode sarar nações é o evangelho de Cristo. Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. O que é o evangelho de Cristo? O evangelho de Cristo é as boas novas. O que é, irmãos, o evangelho de Cristo? O evangelho de Cristo nós podemos condensar em uma pessoa: Jesus Cristo de Nazaré. Ele é as boas novas, ele é o evangelho do Pai, ele é a promessa feita, eleito, ungido para transformar, para alcançar as nossas vidas. O nosso Jesus ressurreto é o evangelho de poder, e esse evangelho não consiste em sabedoria e filosofias humanas. Os socráticos, aqueles filósofos da época, como que a filosofia platônica, nada disso prestava, mas o evangelho é poder de Deus para aqueles que são salvos. Aleluias! Irmãos, você tem em você o poder do alto. Por isso Paulo diz: nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, nos chamou. Você é mais que vencedor. Por quê, irmãos? Não é porque você fez, porque você simplesmente levantou as mãos para aceitar Jesus. Não é. Você tem poder na sua vida porque você foi alcançado por esse amor. Você recebeu deste amor. Jesus te fez nova criatura. Jesus te transformou, te chamou para Ele e te fez alguém novo em Cristo Jesus. Verso 17 diz assim: se alguém... E aí, irmãos, eu quero abordar aqui. Todos nós sabemos que o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, embora somente um livro tenha sido escrito em aramaico, que é Marcos, mas ainda assim
todos os evangelhos e também as cartas paulinas foram escritas no grego koine. E o grego koine é importante para entendermos um pouquinho da realidade. Entender um pouquinho do grego koine é importante para a gente ver semânticas dentro do texto que vai enobrecer, que vai enriquecer. A Bíblia vai dizer assim, se alguém, algum indivíduo está em Cristo, e é importante olharmos aqui, em Cristo, aqui representa a ideia de lugar. Nós estamos em Cristo, e em Cristo é agora estar escondido nele, em um lugar de plenitude, um lugar em que a preposição em dá uma ideia de algo primário, uma posição inaugural. Você está em Cristo, você está posicionado em Cristo. Paulo diz que Deus nos alcançou, estamos escondidos em Deus com Cristo. Ou seja, estamos agora com Cristo num lugar, e ao mesmo tempo ele diz aqui, estamos em Cristo no lugar. A ideia é que Jesus é como se fosse a arca do qual nós podemos adentrar. A igreja é a compartição sublime, gloriosa, do qual nós podemos entrar, e esta igreja é o quê? O corpo de Cristo. E estar inserido no corpo de Cristo é algo importante, algo de suma importância, porque só vai ser salvo quem está em Cristo, está no corpo de Cristo, onde Ele é lembra que eu falei, a cabeça. Em terceiro lugar, Ele é a cabeça. Sendo Ele a cabeça, somente Ele domina. Sendo Ele a cabeça, só Ele direciona. Sendo Ele a cabeça, só Ele que realmente dá total comando. Irmãos, quem dirige aqui, levanta as mãos. Irmãos, é algo interessante. Você já passou por uma situação em que você se distrai no volante? Simplesmente porque você praticamente quis dobrar a sua atenção, quis dividir, melhor dizendo, a sua atenção. Dividir a sua atenção. É quando você divide a sua atenção, o que acontece é que você não consegue realmente ter direção. Quem está na direção precisa ter apenas um alvo, apenas um objetivo. Daí, irmãos, eu trabalho com isso, mas às vezes sou tentado a pegar um celular na mão. Só que o celular na mão e você dirigindo ao mesmo tempo, dividir a sua atenção não dá. É assim que normalmente acontecem os acidentes. É desta maneira quando nós queremos dividir a nossa atenção. Grande parte dos acidentes espirituais, emocionais, grandes partes dos acidentes que você está vivendo dentro da sua vida familiar é decorrente de uma situação displicente da sua parte, porque você quis dividir a atenção com coisas secundárias. Por isso, Jesus tem que ser o autor e consumador da nossa fé, e o único alvo, o único cabeça, o único que dirige, o único que dá sentido à nossa vida. Quando nós dividimos a nossa atenção com coisas secundárias, ficamos como que quebrando cabeça no meio do caminho, passamos dificuldades do qual Deus sequer planejou para nós, simplesmente porque dividimos a nossa atenção com coisas secundárias. Olhar para Ele é o autor e consumador da sua fé. Olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor. Glória a Deus por isso. A Bíblia vai dizer, olha lá, no grego, vai dar a ideia assim, estamos em Cristo. No grego vai dar a ideia de lugar, mas também, ele fala que agora nós somos uma nova criatura. Repita comigo, sou nova
criatura. Olha, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. A palavra para nova aqui é kainos. Kainos no grego dá a ideia de algo que foi recém-formado, que saiu do forno, que foi recém-criado, que foi algo que não foi maquiado, simplesmente foi renovado, ou que se tornou algo aparentemente novo, mas é algo que foi criado e fresco. Aqui, irmãos, eu amo essa palavra, kainos, porque kainos dá a ideia de algo que saiu do forno, que é fresco, que é suave, é algo que exala cheiro, é algo que está quentinho. Irmãos, tem mulheres de Deus aqui que faz bolo. Você faz bolo? Levanta as mãos. Irmãos, se fizer me chama, tá? Você imagina você fazendo aquele bolo que o cheiro alastra toda a casa. É algo que aparentemente é insuportável. Os vizinhos, misericórdia, ficam sentindo aquele aroma. E o café, irmãos, quando o café alastra o lugar, e olha que o café está caro hoje, hein? Preço de picanha. Quando aquele cheirinho de café, mais o bolo, aí você quebra com o seu vizinho, não é isso? Mas o autor sagrado aqui diz que nós somos novos, com um cheiro suave, fresquinho, como se fosse desculpe a linguagem figurada, mas como se fosse um café recém-passado, que está alastrando toda a casa. Nós temos em nós um cheiro suave, um cheiro agradável, um cheiro que impacta, um cheiro que vai fazer com que as pessoas venham a admirar, porque enxergam algo tão maravilhoso, agrada, atrai. A igreja é chamada para isso, para exalar Cristo na nova criação dela, em que ela está inserida. Ela é chamada para poder exalar Cristo. É um cheiro suave de graça, é um cheiro suave que impacta, é um cheiro suave que atrai as pessoas. Paulo diz, na sua segunda carta de Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz: e a graça de Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu entendimento, porque para Deus somos o cheiro suave de Cristo. Esse cheiro suave que salva, esse cheiro suave que impacta, esse cheiro suave que transforma. Em outros sentidos, Jesus usa a mesma alegoria dizendo: somos sal da terra. O que é ser sal? Sal é a finalidade de temperar, finalidade de dar sabor. Sal também era com a finalidade de limpar. Sal também era com a finalidade de curar. Sal, irmãos, também ele diz: somos luz do mundo. Luz, irmãos, e a Bíblia vai dizer que não se coloca num candeeiro. Ele não se coloca debaixo de um alqueire, de uma mesa. Não se faz isso. Mas alguém que brilha é colocado em destaque para brilhar mais, para contagiar, para iluminar, para amar, para levantar, para unir, para curar. Você é chamado para isso. Você não é chamado para dividir. Você não foi chamado para machucar. Você não foi chamado para perseguir. Você não foi chamado para brigar aqui, não. Você foi chamado para brilhar. Você foi chamado para impactar. Você foi chamado para contagiar. Você foi chamado por Deus para ser diferente. E aí, irmãos, quando eu entendo isso, o inimigo não é meu irmão. O inimigo
é aquele que se levanta contra a igreja. Porque se eu sou igreja, e Paulo exorta isso na sua primeira carta aos Coríntios, dizendo: olha, vocês, eu não vos louvo, porque eu sei que há entre vós muitos que contendem, que brigam, que discutem. São pessoas que não sabem discernir, não têm percepção, não têm entendimento, não têm nada. E ele fala: quisera eu falar a vocês como pessoas maduras, mas vocês só querem simplesmente alimentar o ego de vocês. A busca por ser ovacionado, engrandecido, enaltecido. Mas na igreja não. Na igreja só tem um lugar para ser exaltado: Jesus. Ele é o único que é exaltado. Quer eu pregue, eu louve, ou até mesmo esteja lá na porta, eu estou louvando a Deus, eu estou exaltando a Deus, eu estou engrandecendo a Deus juntamente com você, meu irmão, que é chamado para viver essa unidade, do qual dentro dessa unidade é liberado bênçãos, é liberado toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Mas isso não se dá fora da igreja. Dentro da igreja, vivendo a unidade no corpo, nós temos a manifestação da multiforme sabedoria de Deus, onde à medida em que caminhamos, vamos crescendo de glória em glória. E aí, irmãos, talvez você fique questionando, dizendo: eu estou atribulado, passando por dificuldade, fui chamado por Deus para viver uma nova criatura. Mas, irmãos, se Jesus, que foi ele perseguido, ele mesmo diz: olha, no mundo tereis aflições. Se perseguiu o Senhor, como não perseguirá aquele que segue o Senhor? Como não perseguirão aqueles que estão debruçados em servir a esse Senhor? Se Jesus foi perseguido, também você vai ser perseguido. E infelizmente pode ser que até mesmo da igreja, dentro do corpo, e esse corpo, algo corporativo, algo que é coletivo, dentro desse corpo pode ser que você tenha um atrito com o seu irmão. Mas quem domina, quem cura, quem sara é o Espírito da promessa que está neste lugar. Temos, irmãos, e somos exortados a isso, a viver a santidade até mesmo com o meu irmão. Se eu amo, logo estou me santificando. Se eu amo, logo também estou sendo instrumento de Deus para santificar o meu irmão. Se eu amo, logo estou usando da minha vocação em Cristo Jesus para sarar. Porque você tem ministério. E o que é ministério, irmãos? Vamos lá. A Bíblia diz assim, que nós somos nova criatura, somos caimos, criatura, quitis é a mesma coisa que algo que é criado, fundado, estabelecido, ou construído. Quitis no grego é criatura, alguém que é criado, estabelecido como novo. E as coisas, e a determinação aqui é: as coisas antigas já se passaram. E ele fala, e ele faz tudo novo. Irmãos, é algo importante olharmos um pouquinho mais para esse texto, porque ele diz que as coisas velhas já se passaram. Olha lá. Ele fala, as coisas antigas, rachóis, antigas, coisas já obsoletas, ficaram, aquelas que eram iniciais, já se tornaram defasadas e estão de lado, foram passadas. E é importante olharmos um pouquinho para a nossa vida, porque às vezes somos tentados a olhar para aquilo que passou. E lembra como eu disse, que se você dividir a sua atenção com coisas secundárias, o seu carro vai bater, você vai sofrer, porque você precisa manter a sua atenção no alvo. Paulo diz,
persevero para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Eu tenho um alvo, e é esse texto que nós temos abordado aqui de uma forma muito contagiante. Nós somos chamados e temos alvo. Se nós olharmos para as dificuldades, olharmos para coisas secundárias, ficaremos confundidos. Mas se olharmos para o alvo, olharmos para Cristo, irmãos, nós não estaremos mais confundidos ou inquietos, mas estaremos olhando para Cristo e seremos bem-sucedidos em todas as coisas, irmãos. Em todas as coisas devemos buscar a Deus, a imitação dele, imitá-lo em tudo, sermos parecidos com Cristo, para que, assim como ele é, nós também venhamos a nos tornarmos. Glórias a nos tornar. Veja lá, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. As coisas novas. Irmãos, é importante olharmos para Cristo, porque Cristo é o meio pelo qual Deus nos deixou, para que possamos, por meio da caminhada, vivemos o aperfeiçoamento pleno e totalmente entendível, totalmente glorioso. Nós temos com Cristo uma união mística. Com Cristo nós partilhamos de uma natureza eterna. O verso 18 diz assim: tudo isso provém de Deus. Capítulo 5, verso 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Olhamos para esse texto um pouquinho. Ele diz que todas essas coisas vêm de Deus, que nos reconciliou com Ele. E é esse mesmo termo aqui, quando eles falam que Ele primeiro reconciliou-nos com Ele, e em segundo lugar Ele nos dá o ministério da reconciliação. O que nós recebemos de Deus, somos chamados, vocacionados para compartilhar. Essa é a ideia do texto. É por meio de Cristo Jesus que Ele nos dá o ministério. E aqui, irmãos, essa palavra dentro do grego, a palavra ministério, é a mesma que diaconia. A ideia de diaconia é uma palavra primária para da ideia de diácono, da onde vem a palavra diácono, que é aquele que serve, aquele que está lavando os pés, aquele que está unindo, aquele que se tornou escravo de Cristo para servir o propósito. Mas não para por aí, porque ele diz que nós somos chamados diaconia catalone, que é o que? Reconciliação. Diáconos, somos diáconos de uma reconciliação. Se o papel daquele que tem um ministério é servir, ora, agora em Cristo, catalonge é o que? É nós reconciliarmos, usarmos o nosso ministério para reconciliar, usarmos a diaconia para reconciliar as pessoas umas com as outras, porque nós somos chamados para contagiar, para influenciar, para poder unir e não, irmãos, rachar. Você foi chamado e vocacionado por Deus para isso. Você não foi chamado para brigar, ou para poder contender, ou para ter até mesmo razão. Você foi chamado por Deus para ser diferente. Verso 19 diz: isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo, nos reconciliando, né? Não imputando os pecados em nós, mas Ele nos deu a palavra da reconciliação. De sorte que somos, e aí aqui usam a palavra, o texto verso 20 vai usar uma palavra: nós somos embaixadores de Cristo. Novamente, o apóstolo usa um sinônimo aqui para representar a ideia de diaconia.
quando ele usa a palavra embaixadores, dá ideia aqui, dá ideia de alguém que foi vocacionado, que foi chamado para poder se apresentar diante de um outro governo ou de uma outra pátria, e representando o nome de um grande rei. Assim, todo cristão é vocacionado como representante do grande rei. Lembra a palavra apóstolo? Apóstolo é a mesma coisa que a ideia ali é aquele que vai adiante de um rei para anunciar a chegada desse grande rei. Todos nós temos este ministério, o ministério da reconciliação, e somos chamados como embaixadores em nome de Cristo, assim para que possamos nos exortarmos uns aos outros a viver esta reconciliação e a viver este poder de Deus. E é por isso que Paulo, é importante olharmos, irmãos, toda vez que Paulo não era uma pessoa legalista, Paulo não era uma pessoa que olhava e elaborava todas as suas cartas usando os parâmetros da antiga lei. É importante olharmos que toda vez quando Paulo direciona uma igreja, uma carta, ele não vem com textos normativos, textos que determinavam uma certa regra, dizendo não peques, ou dizendo de uma forma mais abrangente, dizendo se você pecar você vai morrer. Não, ele não exortava dessa forma. Quando Paulo exortava, a primeira coisa era, ele trazia a doutrina, ele trazia a mensagem, e ele constrangia as pessoas por meio da mensagem, da doutrina. E posteriormente, após ele expor a doutrina, ele aplicava essa doutrina com uma finalidade de que os ouvintes pudessem entender aonde essa doutrina leva. Nós, irmãos, temos um grande tesouro em nossas mãos, porque o Novo Testamento é um acervo de doutrinas tão gloriosas, que nos leva à compreensão de que tudo isso aqui não é algo teórico, ou algo que é inalcançável, é algo prático. Pois, irmãos, a Bíblia mesmo coloca ela como sendo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Lembra, eu falei, quem dirige aqui, irmãos, no carro tem o quê? Tem a lanterna e tem o farol alto, não é isso? O farol alto é para quê, irmãos? Farol alto é porque quando o seu lugar onde você está inserido está entenebrecido, falta luz, você aciona o farol alto. Tudo aquilo que está ao seu redor será contagiado por essa luz. Irmãos, a palavra é farol alto, que alcança coisas distantes, que alcança passado, presente e futuro. Farol alto que alcança todos os seus caminhos, que alcança o que está lá na frente. Mas também a palavra é lâmpada para o pé, é a lanterna aqui presente, é algo que tem que ser praticado aqui. Por isso Paulo diz, aqui Jesus mesmo diz, aqui assemelharei aquele que cumpre a palavra, eu assemelharei aquele que constrói a sua casa sobre a penha, sobre a rocha. Bate vento, vem tempestade, combate contra ela, mas ela não cai, a casa não cai. Por quê? Porque está alicerçada na rocha, na palavra, a palavra de Deus. Mas ele diz, eu assemelho aquele que não cumpre como aquele que edificou a sua casa no meio de areia do mar. Bateu vento, vem tempestade, ela cai porque ela não tem fundamento. Você tem fundamento pela palavra de Deus. Você foi chamado, e aqui, irmãos, eu quero abordar em quarto lugar, a palavra de Deus na igreja é o que predomina, irmãos. O que eu acho não importa, o que eu entendo não importa. Se não tiver escrito, joga fora, porque a palavra, ela é que nos dá força, é ela que nos direciona,
direciona, ela que ilumina os nossos caminhos, a palavra de Deus. Glória a Deus. Quarta coisa que a gente entende aqui: uma igreja precisa prezar pela palavra. Paulo escreve essa igreja que é tentada a se debruçar diante de outras filosofias, uma igreja dividida, e Paulo diz: olha, eu fui a vocês, mas não foi com palavras de filosofias humanas, eu fui a vocês com o poder de Deus. Eu fiz saber a vocês, não foi Sócrates, não foi o movimento pós-socráticos, não foi os sofistas, não foi Marco Aurélio, não foi a filosofia de Marco Aurélio, não. Eu vim para fazer vocês saber que o Evangelho é poder de Deus. A teologia que eu estou trazendo, aquilo que eu estou trazendo, as Escrituras, é poder de Deus. Irmãos, aqui eu quero exortar, querido, porque nós estamos cheios de igrejas que estão repletas de pessoas que confessam publicamente a Cristo, mas dentro do coração ou diariamente não confessam a Cristo. Irmãos, estamos cheios de pessoas que o tempo todo entram e saem nos templos, estão louvando, e de fato estamos vivendo dentro do momento que aparentemente é uma renascença. A forma de cultuar é uma forma uma cultura tão grande, né? As pessoas buscam tanta perfeição, tanta coisa, mas esperam que isso tudo trará contentamento ao coração de Deus. O que traz o contentamento ao coração de Deus é a forma como eu cultuo lá fora, entre os meus familiares, entre meus amigos, no ambiente de trabalho, onde eu estou inserido. Isso sim é culto, e eu quero aqui exortar, irmãos, culto não é meramente isso aqui, em que você está reunido aqui, mas culto é aquilo que você está fazendo 24 horas lá fora. Não adianta vir aqui e tentar adorar, não adianta vir aqui balbuciar, não adianta vir aqui e expressar uma palavra quando a vida lá fora é outra coisa, é uma coisa totalmente oposta ao que está sendo dito aqui. Nós precisamos nos tornar uma igreja praticante da palavra de Deus. O que nós professamos aqui tem que ser publicado, tem que ser colocado, irmão, de forma patente para familiares, para amigos. O que você confessa aqui, você precisa confessar em meio às circunstâncias em que você está inserido. O que você está professando aqui entre a igreja do Senhor, na igreja do Senhor, você precisa confessar lá fora, carregando a bandeira de Cristo, dizendo que você é militante, não da esquerda ou da direita, não de Lula, de Bolsonaro, não. Você é militante da causa de Cristo, você carrega a bandeira de Cristo, você carrega a bandeira do Senhor dos Exércitos, porque quem te comprou foi Cristo, quem te chamou foi Cristo, quem te reconciliou com o Pai foi Cristo, e é Cristo que está te delegando o ministério da reconciliação. É desta maneira que a sua casa vai ser salva, é dessa maneira que os seus filhos serão salvos, é desta maneira que o seu casamento será transformado, quando você viver a palavra de Deus, quando essa palavra se tornar poder de Deus para a sua vida, se tornar poder de Deus no seu coração. Não adianta ter uma mente cheia de
versículos bíblicos gravados quando o coração está vazio, quando o coração está frio. Não, o que o Senhor requer é que a palavra esteja ardendo no nosso coração. Sim, atinja a mente, mas venha impactar e arder a nosso coração, impactar a nossa vida, impactar a nossa forma de viver. A graça queimando na nossa vida, a graça queimando e lançando fora o que não louva a Deus, a graça queimando, porque somos como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, um sacrifício de louvor e glória, um sacrifício preparado para exaltação ao nosso Deus. Deixa queimar a chama da palavra no teu coração, deixa queimar a chama do primeiro amor da palavra de Deus no teu coração. Paulo diz: rogo-vos pela compaixão que há em Cristo Jesus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício santo, vivo e agradável, que é o vosso culto racional. Culto racional é apresentar o nosso tudo a Deus. Corpo santo, vivo e agradável, um corpo separado para Deus. O que ele diz corpo é totalidade, é plenitude, é ser todo dele. Paulo diz: somos novas criaturas. O que é isso? Agora o viver é Cristo, Cristo em nós, esperança da glória eterna. Queremos viver milagres, mas não queremos conhecer o dono do milagre. Queremos ver coisas, sinais, mas não queremos compreender o que está por detrás, no oculto dos sinais. Queremos glória, mas não entendemos o que realmente é glória. Paulo diz que nós somos chamados não para nos conformarmos com este mundo, metamorfos, conformação à imagem dele, mas somos chamados para nos conformar à imagem de Cristo, nos parecermos mais com Cristo, olhar para Cristo e sermos iguais a Ele. Uma igreja triunfante, cheia, uma igreja bem sucedida, uma igreja que tem mais de Cristo nele, uma igreja que tem mais de Cristo, sabe viver a unidade dentro dela, uma igreja que tem mais de Cristo, Cristo é a cabeça. Uma igreja que tem mais de Cristo, a palavra tem domínio, ela é o pivô, ela é um meio pelo qual nós agimos e andamos. Uma igreja que tem mais de Cristo é uma igreja saudável para viver vida plena, o encorajamento, força, vigor. Paulo diz que nós temos o penhor, e no meio de tudo isso, Paulo diz que nós temos o penhor do Espírito Santo, o penhor em nossos corações. Irmãos, temos o alus, o outro paracletos, o Espírito, o outro consolador, e esse consolador nos constrange. O que é ser constrangido, irmãos? É ser tão envolvido de maneira que a nossa conduta muda. Somos encorajados a viver vida plena, deixarmos de mentir, deixamos de machucar e de ferir. Nossa briga não é interna, nossa briga é externa. Nossa briga não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados e potestades que operam desse presente século. A nossa briga, e por isso Paulo exorta lá em Efésios capítulo 6, 10, nós devemos nos revestir de Deus e da força do seu poder e tomar sobre nós toda a armadura de Deus. As armaduras são para vencer diabo, as armaduras são para vencer, irmãos, vencer circunstâncias adversas que são causadas por Satanás. As armaduras não são para ferir, para machucar aquele que é lavado por Deus.
As armaduras é para sarar quem também foi gerado por Deus. Como diremos que nós realmente amamos a Deus se não conseguimos amar aquele que dele é gerado? Quem é gerado? Você que é gerado do Espírito Santo, nasceu de novo. A minha obrigação é te amar, mesmo de uma forma defeituosa, porque nós não conseguimos exatamente como na plenitude. Amor é algo perfeito, mas eu o tempo todo te amar. Assim você deve o tempo todo me amar. Devemos nos amar, amarmos uns aos outros, e à medida que esse amor é praticado, a glória desce, a unção desce, o milagre vem, a cura vem, batismo com o Espírito Santo acontece, Deus arrebata, Deus faz milagre, porque o amor predomina, lança todo medo, lança fora todo medo, o amor aperfeiçoa. Dizemos que temos o Espírito Santo, mas Espírito Santo é penhor. O que é penhor? Primeiro pagamento, primeira parcela de pagamento. Penhor é primeira parcela. Todo aquele que tem nele o penhor da herança, todo aquele que tem o penhor do Espírito Santo nele, ele é constrangido a viver santidade. Lembra? A igreja é santa. A viver unidade. Lembra? A igreja é unida. A viver debaixo do senhorio de Cristo. Cristo é o Senhor. A viver debaixo de sua palavra. A viver plenamente o que Deus tem determinado para essa igreja. Deus tem coisas grandes e quer te usar. Porque você está dormindo, porque você está parado, porque você está em inércia, Deus quer te usar, te chamou para aperfeiçoar o corpo. Deus te chamou neste lugar de uma forma especial, te vocacionou, e Ele tem te chamado para fazer coisas gloriosas. Deus quer levantar no nosso meio profetas, Deus quer levantar no nosso meio pessoas com dom de cura, Deus quer levantar no nosso meio pessoas que têm dom de discernimento espiritual, Deus quer levantar no nosso meio pregadores que alcançam nações, Deus quer levantar no nosso meio pessoas que vão profetizar a palavra, e as pessoas vão se render pregando, e as pessoas vão se render. Deus conta contigo, e Ele espera que o teu coração queime pela graça de Deus, teu coração queime pela palavra de Deus. Agora, como que nós temos recebido a palavra? Jesus dá aquela palavra do bom semeador. Algumas caem sobre pedras, alguns recebem como que cheio de pedras, cheio de dificuldades. Pessoas que recebem a palavra dizendo: Senhor, eu vou fazer, Senhor, agora vai, cria até uma certa raiz, mas a primeira dificuldade, ele seca, porque ele não criou raízes profundas. Tem aquele que caiu no meio de espinhos. Senhor, eu vou fazer, Senhor, eu fui chamado pelo Senhor, glória a Deus, até mesmo fala em línguas estranhas, roda no poder e diz: Senhor, Senhor, mas quando o espinho começa a crescer, ele está misturado com as dificuldades deste mundo, ele está misturado com os intempéries deste mundo, ele está misturado, contaminado com coisa de lá de fora. E aí, irmãos, a semente murcha, a semente queimada, a semente não consegue crescer. Aqueles que recebem a semente, mas espíritos malignos conseguem roubar, conseguem possuir, conseguem travar tudo. Coisas de ordens espirituais acontecem, e ele fica temeroso, ele não anda mais, ele para, ele esmurece. Na primeira tentativa de Satanás, ele esmurece, mas no meu aqui, estou vendo pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que têm Deus nas suas vidas, pessoas que têm a palavra e recebeu a palavra, e o que está ordenado é que vai produzir em abundância.
abundância, vai crescer, vai dar uma por 30, uma por 60, uma por 100, vai crescer, porque o que, irmãos, o que, querido, diferencia você é a forma como você lidar com a palavra de Deus. Lembra? Tem aqueles que pegam por comissão, há aqueles que pecam por omissão. Aqueles que vêm e não fazem nada, como se não é no meu telhado. Se não estão jogando pedra no meu telhado, tanto faz como tanto fez. São pessoas que o próprio Deus detesta. Detesta porque não tem uma causa. Quando você tem uma causa, você fica comprometido com essa causa. E tudo que acontece, sim, te fere, te machuca. E você entra na briga, porque você é corpo. Você é do mesmo corpo. O sangue que corre na veia do seu irmão, o sangue de Jesus Cristo que verteu na cruz do Calvário, é o mesmo sangue que está correndo na tua veia. O mesmo sangue que te lavou é o mesmo sangue que lava o teu irmão, que perdoa o teu irmão. Aleluias! As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Essa é a realidade do cristão genuíno. Ele é novinho. Ele é kairos. Ele cheira. É um cheiro suave de Cristo. Ele impacta. Ele brilha. Ele exala um cheiro. Parecido com aquele lá do pastor Amaro, quando chega, cheirosão. Um cheiro que contagia. Que diz, eu quero ficar pertinho. Porque quem sabe, pega um pouquinho, pegrina um pouquinho, né? É assim o cristão. O cristão é assim, você sente prazer de estar perto dele. Porque ele foi alcançado por Deus e só sabe falar de coisas verdadeiras. Ele despreza quando a pornografia entra, quando a porfia, ou seja, a palavra maldizente contra o irmão sucede, ele despreza, rejeita quando há maltratos, porque ele entende de qual nação ele é. Você lembra de Moisés? Moisés era uma nação dos hebreus, mas estava no meio do palácio real de Faraó. Mas o fato de estar no meio do palácio não fazia dele alguém que era egípcio. Ele era hebreu. E a primeira situação em que aconteceu, ele vendo um dos seus irmãos sendo maltratados por um soldado egípcio, ele fere, porque ele não se contenta, ele não se agrada com a injustiça alheia. O fato é que nós estamos desprezando a justiça de Cristo. O que é, irmão, justiça? Procede dele. Nós somos justos, não porque por conta da nossa conduta ou porque realizamos coisas certas, mas somos justos porque Cristo nos justificou na cruz do Calvário. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus nos justificou nele, e graciosamente agora, vivendo na justiça de Cristo, nós desejamos que essa justiça seja propagada. Nós desejamos que toda a realidade espiritual que nós vivenciamos seja algo evidente. Paulo diz que nós não devemos nos desfalecermos. Nós não devemos nos desfalecermos, mas antes nós devemos nos renovar no nosso homem interior. Nós não devemos nos corromper com o homem exterior, mas nos revestir de Cristo, transformar-nos em Cristo no nosso homem interior. E o que ele adverte é dizendo, porque a nossa leve e momentânea produz para nós peso de glória muito excelente.
Por isso, nós não nos atentamos pelas coisas que se veem, pois que as coisas que se veem são temporárias, passageiras, mas as que não se veem, essas são eternas. Deus, coisas que nós não conseguimos perscrutar neste momento, não conseguimos sequer mencionar, quantificar ou qualificar, são coisas eternas que Deus preparou para que possamos viver. Como está escrito, que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Coisas profundas em Cristo Jesus, coisas elevadas em Cristo Jesus, que Ele quer revelar em você, e fazer com que você venha romper definitivamente, que você venha queimar como um sacrifício perfeito a Ele, para que a glória dEle se manifeste, para que o louvor aconteça e Ele seja exaltado. Você tem o ministério da reconciliação, e cabe você que foi vocacionado por Deus, olhar para fora, deixar de olhar para o seu umbigo, deixar de olhar para o seu ego, deixar de olhar para o seu orgulho, arregaçar as mangas e trabalhar para o Senhor. Paulo diz que toda a nossa obra não é vã no Senhor. Tudo que você fizer, tudo que você realizar no Senhor, haverá recompensa do alto. Deus, Ele não fica em dívida com ninguém. O que Ele determinou para a sua vida, Ele vai cumprir. Deus não vai te ficar devendo nada. Se Ele está te chamando e te vocacionando, mergulhe na obra do Senhor, e você vai ver coisas gloriosas e extremas, gloriosas e estrondosas, que Ele fará na sua vida, porque você entende que hoje você foi chamado como novo, para fazer coisas novas. Irmãos, uma situação, você já levou um carro num lanterneiro, e ele diz: olha, eu vou dar o meu jeitinho, diz assim, eu vou remendar, eu vou soldar, eu vou aqui, vou dar uma maquiada, eu vou pintar, fica como novo. Aparentemente está novo, mas por dentro está remendado. Jesus não quer isso para a sua vida. Jesus não quer remendo na sua vida, porque odres velhos não suportarão vinhos novos. Deus tem derramado, está derramando, está preparando vinho novo na sua vida. Seja odre novo para suportar o que está vindo por aí. Deus está preparando coisas novas, sim. Jesus vai te usar estrondosamente, Jesus vai te usar gloriosamente, mas seja novinho em folha. Você pode ter passado por dificuldades, pode ter passado por lutas no meio do caminho, está cansado, mas o Espírito Santo, o penhor da nossa, o selo da promessa, o penhor da nossa herança, Ele que regenera o crente, Ele que transforma o crente, Ele que é o Espírito de toda graça, Ele que clama em nós, Abba Pai, Paizinho eterno, é Ele que te convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo que desce sobre a sua vida, te faz de você alguém novo, alguém que vai fazer coisas novas, que vai pensar de maneira nova, que vai andar de maneira nova, que vai interagir com uma igreja de maneira nova. O Espírito Santo que está sendo derramado sobre a sua vida, te regenera para fazer algo novo. Ele é o Espírito da reconciliação, Ele é o Espírito que te move, irmãos. Ele não vai simplesmente resetar, dar um boot, nada disso. Ele não vai maquiar, Ele quebra o vaso e faz de novo. Sabe por quê? Se Ele remendar, a natureza antiga no meio do vaso permanece. Mas Ele agora faz coisas novas em você, preparando você
para receber coisas novas. Paulo diz, a carta aos Coríntios, que nós somos vasos e temos uma excelência em nós, a grandeza de Cristo em nós, separados para podermos receber Cristo, Cristo queimando em nós, Cristo santificando, Cristo regenerando, Cristo redimindo, Cristo curando, Cristo abrindo caminhos no meio das águas, para que você ande pelas águas, Cristo sendo o seu tudo, Cristo sendo o seu pensar, Cristo sendo o seu viver, Cristo sendo o seu lugar de porto seguro, Cristo sendo o seu alto retiro, Cristo sendo o motivador da sua vida, Cristo sendo aquele que te dá o norte, o condutor do barco, Cristo sendo Ele o tudo, o seu barco não vai naufragar. Você pode dar glória a Deus por isso? Levanta suas mãos aos céus. Senhor, nós queremos mais de Ti, Senhor. Para viver coisas novas, dependemos nos tornar novos. E um tempo novo o Senhor tem determinado para a nossa vida, Pai. Eu oro, Pai, sobre esse ministério, que um tempo novo venha sobrevir sobre este lugar. Um tempo, Senhor, em que nós viveremos verdadeiramente unidade. E vai ser uma unidade que não nos orgulharemos dos feitos estrondosos, gloriosos, dos sinais que o Senhor executará no nosso meio, mas que estaremos tão constrangidos que entenderemos que carregamos em nós um ministério da reconciliação, e esse ministério será algo tão glorioso que nós não ficaremos confinados em quatro paredes, mas romperemos, sairemos e alcançaremos nações, alcançaremos Jacarepaguá, Rio de Janeiro, e, Senhor, Pai, municípios, alcançaremos o Nordeste, alcançaremos o Sul, alcançaremos a Amazônia, Senhor, Pai, alcançaremos nações, América do Sul, Pai, América Latina.